Santo, exaltado é o nosso Deus, bendito e fiel. Aleluia. Tiago 4. Nós vamos ler o versículo 6 ao 10. A palavra do Senhor deu para esta noite. Se formos colocar um título nela, se chama Resistência. Somos resistência. Glória a Deus. Hoje, para prevalecermos contra o nosso inimigo, nós temos que ser resistência. Nós temos que ter resistência. Nós precisamos ter resistência. Nesse tempo, nós precisamos resistir. Resistir a tudo aquilo que vem contra nós. Seja enfermidade, seja luta, seja dificuldade, seja escassez, seja perseguição. Nós precisamos resistir. E em Tiago, capítulo 4, a partir do verso 7, diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobro, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos, pois, na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Amém. Podem se sentar, glorificando ao Senhor por esta palavra. A chave da palavra de hoje é o verso 7. Sujeitai-vos, pois, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Se você estava aqui semana passada, a pastora Aline, ela pregou sobre fruto do Espírito, obras da carne. E foi uma palavra a qual eu tomei posse, pastora. Porque às vezes a gente caminha e a gente esquece disso. E acaba, muitas das vezes, deslizando, deixando de fluir o fruto do Espírito em nós. E muitas das vezes a gente dá brecha para a obra da carne. Só que nós somos filhos de Deus. E o filho de Deus, ele não pode. Ele precisa vigiar, ele precisa resistir o tempo todo. Amém. E quando a gente toma posse de uma palavra, ele leva aquilo para poder viver, porque o Senhor, no domingo, eu penso assim, no domingo ele nos dá chaves para a gente conseguir romper a semana. E aí na minha semana foi uma bênção. A minha semana eu precisei o tempo todo resistir ao diabo e falar: Senhor, me dá o fruto do Espírito, eu preciso ter mansidão. Eu lembro que a pastora ministrou aqui: gente, eu preciso de falar, eu preciso de ter mansidão para falar. E eu fiquei com aquilo no meu coração, que nós precisamos de saber falar. Nós precisamos de saber ouvir, nós precisamos dominar a nós mesmos. Nós precisamos ter alegria mesmo em tempos difíceis. Nós precisamos ter bondade, benignidade, amor. E essa semana foi uma semana ao qual o tempo todo eu fui tentada a ter completamente o contrário. Eu orei ao Senhor, o Senhor já havia me dado essa palavra. Eu orei ao Senhor e falei: Senhor, o que está acontecendo? Não existe? Existe, minha filha? Essa palavra que você está estudando, não existe? E aí eu resisti um dia, resisti dois, você mata um leão, mata um gigante. E vem as lutas, as afrontas. Mas quando a palavra, o versículo ele fala, deixa sua Bíblia aberta em Tiago: sujeitai-vos, pois, portanto, a Deus. Mas resistir já. Então, tudo aquilo que vem fora do propósito do Senhor para a nossa vida, a gente pensa, é do diabo. Não é isso? Então, tem que resistir a tudo, à tentação, aos momentos ao qual eu quero ter atitudes que não são fora do propósito do Senhor, fora da palavra do Senhor, fora daquilo que o Espírito Santo nos guia. Porque o nosso Deus, ele é manso, ele é humilde. O Espírito Santo, ele é manso, ele é humilde. E aí vem no início: sujeitai-vos. Sujeitai-vos ao Senhor. Como que é? O que é se sujeitar ao Senhor?
dependência, em completa sujeição àquilo que Ele é, àquilo que Ele espera de nós, aquilo que Ele espera que nós somos. Mas, pastora, o que tem a ver essa palavra com cura e libertação, que é o culto de hoje? Tem a ver que a gente vai voltar lá em Gênesis 3, onde o pecado entrou no mundo, onde houve uma pessoa que não conseguiu se sujeitar. Nós vamos falar de dois personagens da Bíblia hoje. Nós vamos lá na raiz de todos os males, que é o pecado, não é isso, igreja? Houve uma pessoa que ela não conseguiu se sujeitar, ela não conseguiu resistir. E hoje ainda é a mesma estratégia que o diabo usa contra nós. A mesma estratégia que ele usou com Adão e Eva é a mesma estratégia que ele tem usado hoje. Até aquele momento onde Eva foi tentada e não resistiu, não havia enfermidade, não havia dor, não havia cativeiro, não havia luto. Era um plano perfeito. Só que Eva não resistiu. E aí lá no capítulo 3 de Gênesis, lá no início da Bíblia, fala assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente sagaz, ela fez uma pergunta nos nossos ouvidos, ele lança uma seta de dúvida, de questionamento de quem é Deus, de que será que Deus tem poder? Será que Deus vai me curar? Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai libertar? Como vai ser o amanhã? Só que nós lemos lá em Tiago que nós devemos sujeitar-nos a Deus, resistir. Eva, ela não resistiu a esse questionamento. Ela veio, a serpente veio articulosa, sagaz, fazendo uma pergunta exatamente ao qual ia tocar ali, mexer no coração de Eva, mexer no ego, mexer no eu daquela mulher, daquela pessoa. Não comereis de toda a árvore do jardim? E aí Eva respondeu: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: ele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. E a serpente, de novo, com a sua articulação, com a sua expertise, ela diz: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Ela afirmou: isso não vai acontecer. E quantas vezes o inimigo diz para nós: afirma mentiras, porque Eva não poderia comer daquele fruto porque ela ia ter uma morte espiritual, ia acontecer uma separação de Deus com o homem. Ela não teria mais a liberdade que ela tinha de falar com o Senhor. E são pequenos detalhes onde o inimigo ele vai ganhando espaço, porque houve um diálogo ali, um tempo. A serpente observou, e que a serpente se aproximou, ela ouviu Eva falar. O diabo ele não age diferente, ele continua. Nossa, amando, ele continua articulando, tentando, se ele não vai se dali, ele vai se dali, se ele não vai se dali, ele tenta daqui. Eu vou te falar uma coisa, não sei com você, mas comigo. O inimigo ele sempre tenta agir contra mim numa mesma situação. Porque ele não desiste. Ele não tem nada a perder. Por que ele vai desistir dos filhos de Deus? O alvo dele é destruir os filhos do Senhor. O alvo dele é roubar nossas setas contra as nossas vidas para que ele encontre caminhos para nos ferir. Se nós
resistirmos a Ele fugirá de nós. Aleluia. Resistir de nós. Mas como que eu resisto? Como é que é esse negócio de resistência? Seja sujeito. Seja submisso ao Senhor. Seja submisso àquilo que a palavra dele ordena. Glória a Deus. Os manter no jardim era só um pouco. Mas havia uma curiosidade, e o Satanás ele aguçou aquela curiosidade. Já viu? A gente tem isso, não tem? Quando alguém fala assim, não faz isso. Criança é muito assim, a gente também. Opa, por que eu não posso fazer? Uma pessoa te essa pessoa, posso fazer isso, eu não posso fazer. Aí a gente um pai, uma mãe, um líder, seja lá quem for, um pai. Isso aqui você não pode fazer, não te dá o porquê, não te dá uma resposta. Eu vou procurar o porquê, eu vou orar. Às vezes o Senhor fala, mas não vai. E o Senhor, Ele sempre nos leva a lugares de aprendizado. Guarda isso no seu coração. Sempre nos leva a situações de aprendizado. Porque tudo que acontece na sua vida contribui para o propósito que o Senhor tem. Seja qual for. Até mesmo um cativeiro que de repente você possa se encontrar hoje. Até mesmo uma enfermidade em você, na tua casa, na tua família. O Senhor tem um propósito. Quando nós nos sujeitamos a Ele, nós buscamos um entendimento disso e aceitação daquilo que é a vontade do Senhor, porque a vontade dele é boa, ela é perfeita, né? E vamos continuar no capítulo 3, verso 4. Aí a Eva falou com ele, lá em Gênesis. Então a serpente. Sabe? Posso. Alguém está falando? A gente só faz isso quando a gente está fraco espiritual, quando não temos um relacionamento com Deus em dia. Quando nós não nos alimentamos, opa, eu posso não morrer do jeito que você está pensando. Mas se Deus falou que é assim, pronto, aparta-te de mim. Eu resisto a você, você vai embora. E aí no verso 5 fala assim, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E o mal, ela só conhecia o bem. Ela só conhecia o bem. E o diabo ainda falou, conhecereis o bem e o mal, só que ela não sabia nem o que era bem, nem o que era mal. Porque hoje nós sabemos o que é o bem e o que é o mal. Os olhos foram abertos. E está diante de nós para escolher o bem ou o mal. Só que dificultou tanto a nossa vida porque hoje a gente tem que resistir ao mal. A gente recebe o bem é glória a Deus. Mas o mal a gente tem que resistir o tempo todo, porque o mal ele vem disfarçado de bem. O mal ele vem disfarçado de poder. O mal ele vem disfarçado de liberdade. O mal ele vem disfarçado de satisfação, de prazer. E ela se sujeitou ao diabo, ela não se sujeitou a Deus, porque Deus tinha falado com ela. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Ela queria entendimento, ela teve. Só que hoje nós não somos como Eva. Nós sabemos que nós precisamos de ter entendimento e temos o entendimento do bem e do mal. Só que além do entendimento, nós precisamos da sabedoria que vem do alto, que vem do Senhor. Nós precisamos nos sujeitar a Ele para que essa sabedoria ela venha. Aleluia. A nossa mente, ao nosso coração, para que possamos fazer as escolhas corretas e ser resistente. Então, Eva parecia ser, ela deve que se sentir uma pessoa muito inteligente, muito sábia, e não resistiu. Ela deixou ali que os enganos, os desejos de ser, de estar, de conhecer, de poder dominassem a mente dela, o coração dela, e ela
ela caiu naquele plano sagaz. E aí tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, percebendo que estavam nus, puseram folhas de figueira e fizeram assim. Eles viviam tão bem naquele lugar, eles estavam nus e era muito natural, é como os animais hoje. Eles vestem as vestes que o Senhor deu. E está tudo certo. Está tudo lindo, é tão bonito você ver um animal natural. E era assim. Esse era o plano do Senhor. Para que conhecer o mal? Só que esse ainda continua sendo o plano de Satanás. Ele continua nos oferecendo bandejas que, aos olhos daqueles que não têm o discernimento, o conhecimento, a sabedoria do Senhor, aceitam o mal acima de bandeja e se alimentam do mal. E aí, quando a gente pensa que não, nos encontramos presos em cativeiros, de enfermidades, de angústias, de vícios, de tudo aquilo que não provém do Senhor, de tudo aquilo que não é de Deus para a nossa vida. Mas em nome de Jesus, sobre essa igreja hoje, está uma unção de resistência. Aleluia. Uma unção de sabedoria de Deus para resistirmos ao inimigo e ele fugir de nós em nome de Jesus, em todo tempo, em toda circunstância. Em nome de Jesus. Amém. Então aqui nós conhecemos, nós falamos de uma pessoa que ela não conseguiu resistir. Ela foi tentada, o inimigo usou a dúvida para gerar curiosidade no coração dela. O inimigo distorceu aquilo que o Senhor havia falado, parecendo algo que era ruim, parecendo que era bom, e ela caiu no plano do inimigo. E assim o pecado chegou até a terra e está aí até o dia de hoje entre nós. Mas como o nosso Deus ele é tão maravilhoso e Ele não quer que nenhum de nós se perca, Ele sempre tem estratégias, planos. Ele se adianta àquilo que o inimigo quer fazer conosco. E aí Ele nos dá as diretrizes, Ele nos guia através da palavra dEle. Ele diz para nós, olha filho meu, tenha um relacionamento comigo, se sujeite a mim, me obedeça, para que você seja mais que vencedor. Glória a Deus, aleluia. Eva também teve algo que assim, hoje em nosso meio é gritante, a insubmissão. Nós não queremos ser submissos. Nós somos altivos. Essa geração de hoje é uma geração altiva. Hoje, os servos do Senhor são servos altivos. Hoje, infelizmente, os enganos do inimigo eles são tantos. Ele tem lutado tanto contra a igreja. E, infelizmente, muitas pessoas, muitos servos do Senhor têm se deixado vencer, ser enganados. E têm deixado a altivez entrar dentro do coração. E a falta de submissão ela tem acontecido para todos os lados. A gente vê casamentos sendo destruídos pelo inimigo por falta de sabedoria, de submissão. Isso da parte de homem, da parte de mulher. Às vezes uma insubmissão de um filho destrói a família inteira. Causa divisão dentro do lar. Porque a falta de sabedoria de um toma parte do filho, o outro não quer, e aí o inimigo destrói o lar. Destrói vidas. Quantas das vezes a falta de submissão de um homem dentro de um lar a Deus. Ele não segue aquilo que é a palavra do Senhor. Acha que tem que ser do jeito dele. E aí ele não trata a esposa como deve tratar, a esposa não trata o marido como deve tratar. Porque hoje os papéis se distorcem. O homem se acomoda, a mulher tomando o lugar de homem, a mulher vira o cabeça da casa, e daí vira uma bagunça porque a mulher não foi feita para tomar a direção, o governo de uma casa.
É muito difícil, é muito pesado, as nossas tarefas são outras. É uma missão que vai um do lado do outro, só que isso não está acontecendo. Muitos casamentos têm sido destruídos por falta de submissão. Mas aqui em Vinda Abundante não é assim, amém? Aleluia. Nós temos investido em famílias, em casais, para que, em nome de Jesus, a resistência ela seja forte. E vamos resistir ao diabo. A família não vai ser destruída neste lugar. O casamento não vai ser destruído neste lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Porque essa é uma igreja que resiste. Essa é uma igreja que prevalece. E nós prevalecemos em todas as áreas da nossa vida. Nós resistimos. E nós somos vencedores em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mas para acontecer isso, a gente recebe palavras-chave, como eu falei no domingo. O Senhor vem, ministra, trata no nosso íntimo, fala conosco, nos dá chaves para caminhar, nos dá ferramentas para poder vencer, para resistir. Mas se nós não fizermos a nossa parte, não acontece. É como se você chegasse aqui e recebesse uma mudinha. Pensa em uma planta, numa comida que você gosta. Eu amo coentro. Você quem gosta, eu gosto. Aí eu recebo uma muda de coentro aqui. E glória a Deus, é algo que eu estava pedindo ao Senhor. Você pensa o que você gostaria de ter, se é couve, se é cebolinha? Muda. Só que você tem que chegar na sua casa, você tem que plantar. Aí você tem que escolher a terra onde você vai colocar aquela muda. Você tem um trabalho. Aí você no outro dia vai ter que regar. Às vezes você vai ter que procurar uma estratégia para a praga, para a erva daninha não vir. Você vai ter que ir lá e jogar um veneno, alguma coisa. Outro dia você tem que plantar de novo. Você tem que fofar, cuidar da terra. Você tem que ver se algum animal vai passar por ali, porque se você tiver galinha na sua casa, vai comer sua muda. É ou não é? A gente não faz isso. Quem não consegue resistir, recebe a semente, recebe ali aquela muda, aquela planta, e vai embora para casa e deixa ali. Aí eu orei, o pastor orou, a palavra foi ministrada, deixa lá, Deus vai fazer. Se você não fizer a sua parte, você não vai fazer, você não vai conseguir. É preciso que você cultive o seu relacionamento com o Senhor, é preciso que você regue. Porque nós recebemos profecias, palavras, decretos do Senhor, mas se nós não fazermos a nossa parte, não adianta, não flui. E é nisso aí que o inimigo ganha campo. É aí que o inimigo tem ganhado espaço. É aí que o inimigo tem entrado, achado brecha e destruído muitas almas e destruído muitas vidas, porque mesmo espedaçado, gente, a palavra fala que o Senhor te faz pecar, mas você vai para o seu cérebro, o meu corpo. Só que nós não queremos, nós lutamos pelas coisas que são terrenas. Nós temos força para lutar por tudo aquilo que é terreno. Mas pelas coisas do Senhor a gente vai deixando de lado. Quanta gente que está com a mudinha amarelada, seca, a raiz já era, largou lá numa terra pedregão. Fala aí, gente. Isso, vocês entenderam. E ela não desenvolve. Porque nós não estamos cuidando, esse é o nosso relacionamento com o Senhor que precisa ser cuidado. Quando nós não temos esse relacionamento com o Senhor cuidado, sabe, bem regado, nós não conseguimos resistir ao Senhor. Porque Ele não tem lutado para perder, Ele não tem investido para perder. Jesus ele está voltando, e quanto mais o tempo se abrevia, a gente fala que o relógio não é convertido, é. Sabe por que é? Porque a palavra do Senhor fala que no final dos tempos, o tempo vai se abreviar, passar rápido, passando rápido. Porque isso é de Deus, e glória a Deus, porque Jesus ele está chegando. Aleluia. Não, nós precisamos nos adiantar. Uma vez eu recebi algo no meu coração, que adianta governo. Se você adianta a astúcia do inimigo, você vai governar. Mas se você não adiantar... E como que eu me adianto? Me alimentando da palavra, do meu relacionamento com o Senhor.
passei, não sei se foi semana passada, semana retrasada, ou na outra. Eu tive uma dor de cabeça que era infernal. Esse lado do meu rosto parecia que ia cair. Eu tinha dor no dente de falar. Não conseguia trabalhar, porque falar, chega no final do dia, eu tenho que falar muito da aula. Eu não conseguia falar caramba, batia só da boca e doía muito. E aquilo eu falei, Senhor, o que é isso? Eu preciso trabalhar, eu preciso produzir, eu preciso fazer. Ele falou comigo, você vai e deixa que eu fui. Eu falei, Senhor, eu tinha prova, eu tinha que estar aqui na igreja, eu tinha oração, eu tinha que cuidar do meu filho, eu tinha reunião de escola do meu filho, eu tinha tudo para fazer, eu tinha toda uma rotina. Eu tinha que estudar a palavra, eu tinha que ver coisas que eu precisava, eu tinha prazo, eu não queria, eu só queria ficar deitado, porque a dor era muito. Eu estava enfermo. Eu não tive condição nem de ir no médico, porque eu tinha que pegar um Uber. Eu fui, deixei meu menino na escola, e posto de saúde para a glória do Senhor na esquina. Aí o Senhor falou, vai ali. E ali eu fui. E ali eu fui atendida com meia hora, ali o médico me deu, receitou o remédio que eu precisava, eu comprei o comprimido. Eu cheguei na minha casa, deitei no sofá, a mãe me dar água, eu tomei aquele comprimido e falei, Senhor, eu resisto a essa enfermidade. Eu não aceito essa enfermidade sobre a minha vida porque eu tenho que romper. Eu tenho compromisso, mas contudo, se eu só quiser até me levar, me leva. Mas se não vai me levar através dessa enfermidade, dessa dor, me cura. Eu resisto a isso, eu preciso ficar de pé. Tinha coisas a fazer. E ali eu fiquei meia hora quietinha, não conseguia dormir. O Senhor, Ele me renovou. Aleluia. Só que quantas vezes a gente se entrega por coisas tão pequenas, a gente deixa, a gente se abate. Isso tem a ver com cura, é o Senhor, sabe? Quando a gente toma posse da cura, a gente resiste. A gente vai vivendo, porque é cientificamente provado que a fé, a crença, ainda falam para o mundo em qualquer coisa. Ela te dá resistência contra as enfermidades. Você pega uma pessoa que não crê e uma que crê. Se ela tiver depressão, ela se entrega. Quem crê consegue sair mais rápido. Quem não crê é só Jesus mesmo. Tem que encontrar Jesus para sair. Mas quem tem fé, ela consegue sair. Nós temos um exemplo aqui. Aplauda o Senhor por este exemplo. Deus te abençoe. Porque se fosse outra pessoa que não tem fé, não resistiria. Orando por resistência, essa semana, eu pedi ao Senhor, Senhor, dá resistência na Paula. Porque eu não aceito mais, Senhor, a Ana ficar em casa. Senhor, dá uma resistência, fortalece minha irmã, e ela está aqui hoje. Glória a Deus. Aleluia. Glória do Senhor. Depois de quanto tempo? E é isso, chega uma hora que a gente precisa, basta, Jesus, vamos colocar de pé. Vamos na força do braço do Senhor. E aí agora nós vamos falar de alguém que foi resistente até o fim, o tempo todo. Josué, capítulo 1, vamos lá? Para a gente finalizar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Josué, ele foi o sucessor de Moisés, um homem que Deus verdadeiramente escolheu para levar o povo até a terra prometida. Moisés pelejou com aquele povo rebelde, infiel, 40 anos, e Josué viu aquilo. Ela acompanhava aquela. Mas ele, com exemplo de resistência, ele disse sim ao chamado que Deus o chamou, ele foi submisso. Ele não deixou que as setas, o medo,
paralisado ser, ele se colocou de pé na brecha do Senhor e foi. E aí Josué, capítulo 1, verso 1, fala assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu prometi a Moisés. Ok. Os filhos de Israel, eles haviam vagado pelo deserto por 40 anos. Cabia a Josué conduzir aquele povo à terra prometida. Mas o que a gente sabe? Que muitos dos guerreiros, eles morreram naquela caminhada, naquele tempo. Então, eles... Imagina você no lugar de Josué. O Senhor fala assim, ó, vamos ver por trás. Vai lá, deixa eu ver quem, vamos pegar uma pessoa aqui. Vai lá, Davi, David. Agora, me assustou. Moisés morreu, e é você que vai ordenar esse povo e vai direcionar eles. Aí você olha para trás, tudo aquilo que aquele povo fez. Eu não sei, sabe? Porque a gente é muito pecador, né? Talvez, meu Deus, aquele povo merece chegar nessa terra. Olha tudo que esse povo fez, Senhor. Agora eu vou ter que ir. Misericórdia, Jesus, me ajuda. Você pensaria assim? A gente tem que ser sincero, porque eu sou muito assim. Eu falo, Jesus, tem certeza? Tá bom, vamos embora. E aí, quando você vê os guerreiros tudo morrendo, você não sabe o que você vai enfrentar. Porque é guerra. Porque aqui, ó, passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Tá. Aí lá no verso 4. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, que é o Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Imagina uma terra que eu penso que não tinha limite. Você vai olhar, você não tinha carro, você não tinha avião, você não tinha navio, não tinha nada. Você ia com o cavalo, com as carruagens e ia embora. Aí o verso 5 fala assim: ninguém te poderá resistir todos os dias de tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometia dar a seus pais. Não somente se for ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem sucedido por onde quer que andares. Então, vai lá, Josué, olhando aquela situação toda daquele povo, a peleja toda que Moisés passou, e Moisés morreu. Moisés não chegou. Naquela terra. Aí o povo começa a morrer, os guerreiros começam a morrer. A gente vai ir mais para frente. Lá no verso 6. No 5. Pega o capítulo, perdão, gente. Capítulo 5, verso 6. Verso 6 fala assim: porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor. Daí. Então, a palavra fala que os guerreiros lá, tudo morreu. Aquele povo que atravessou o mar, que guerreou, que venceu, que era até um certo momento resistência, não resistiu. Pecou, foi contra Deus, se levantou contra o líder, que era Moisés, e foi aquela bagunça toda. Imagina você, se você ia resistir. Glória a Deus. Então a gente tem que resistir, não é isso? A gente tem que ser como Josué. Ouvir aquilo que o Senhor falou, porque essa mesma palavra que o Senhor falou com Josué naquele tempo, ser forte e corajoso. Para resistir, o que a gente tem que ser, meu povo?
Por quê? Porque a gente não sabe o que vai estar à nossa frente. A gente não sabe qual estratégia que o inimigo vai usar contra nós no dia de amanhã. Hoje eu recebo uma palavra de poder, de autoridade, de ousadia, de novo, de confronto para fortalecer, mas amanhã eu não sei o que o inimigo vai tentar contra mim. Só que como que eu me adianto a isso? Crendo na palavra do Senhor, resistindo, conhecendo o poder do meu Deus. Josué, ele foi este homem. E é isso que o Senhor requer de nós hoje. Resistência. Porque quando nós resistimos, o diabo foge, o diabo vai embora. Amém. E aí lá no verso 13, para a gente adiantar. Estando Josué ao pé de Jericó, era a terra prometida. Caminharam e chegaram ali. Teve todo um histórico. Durante aquela caminhada, chegaram perto daquela terra e teve que mandar espias para ver como é que era, o que acontecia lá, como é que foi. Só que Josué, estando ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Imagino que Josué estava tão fadigado já que ele olhando ali aquela muralha, aquele lugar, meu Deus, essa aqui é a terra. Aí aparece um homem ali, de pé, com uma espada. E aí ele pergunta: você está do meu lado ou você está do lado de lá? Quem que é você? Aí respondeu ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. E ali naquele momento eu imagino que Josué, diante dos muros de Jericó, diante de todas as dificuldades, diante daquilo que ele não sabia que ia acontecer, diante daquilo que ele não sabia como que ia ser o amanhã, como é que ele ia vencer, como é que ele ia tomar aquela terra. Ele olha e olha para o alto. E o homem que quer resistência, ele é tão humano, mas tão confiante no Senhor que ele olha e encara. Você está comigo ou você está do lado de lá? Era Deus, era o príncipe do exército. Era o anjo, o Senhor que estava ali diante dele. Agora, quantas vezes o Senhor ele aparece para nós dessa forma e nós não nem sequer perguntamos: és tu, Senhor? Porque a gente já dá as nossas batalhas como vencidas. A gente vê o muro está tão alto que a gente não pensa se esse muro não vai cair. Eu já perdi, eu não vou alcançar essa terra. Deixa eu te perguntar uma coisa: você é resistência ou não? Qual que é o tamanho do seu muro? Qual que é o tamanho da muralha que se levanta contra a sua vida? Deixa eu te perguntar uma coisa: o tamanho da muralha se importa, é importante para Deus? Para o Deus que você crê? Glória a Deus. Será que essa muralha, você acha que é tão grande para você, ela é grande para o Senhor? Pode ir, tá ligado? Responde aí para você. Será que quando você olha para essa muralha, meu Deus, ela é tão grande, o Senhor aparece para você, você acha que o inimigo corre? Ou você enfrenta? Independente do tamanho dela, você vai ali. Porque Josué podia ter corrido, o homem estava ali com uma espada nua. Talvez poderia ser o inimigo que fosse cortar a cabeça dele naquele momento. Mas não, ele enfrentou. Ele não sabia o que era, mas ele perguntou. E hoje, em nome de Jesus, o Senhor te dá a resistência para não se acovardar diante do seu inimigo. Em nome de Jesus, seja qual for o tamanho da sua muralha, você verá o anjo do Senhor, o príncipe dos exércitos, o Senhor dos senhores, diante de ti.
vencendo essa batalha para você, porque eu creio que naquele momento que aquele anjo apareceu ali, aquela muralha, ela já havia caído por terra. Pelo sobrenatural de Deus, ela já havia caído. E assim, em nome de Jesus, você tome posse nessa noite. E todas as muralhas já caíram por terra, porque o Senhor ele está aqui. E a palavra dele é viva e eficaz, é poderosa. E é isso que o Senhor ministra sobre a tua vida hoje. Ser forte e corajoso. Crê somente. Eu sou contigo. Resiste. 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 Porque o inimigo ele já fugiu de nós. Amém? E aí, lá no verso 5. Verso 2. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó e o seu rei e os seus valentes. Aí no verso 5. E será que tocando-se longamente a trombeta do chifre de carneiro, ouvindo voz, o sonido dela, todo o povo gritará com grande grito. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Amém? E assim foi o que aconteceu. Aquele povo, o restante do povo que sobrou com Josué, Deus fez um grande exército, eles rodearam aquela muralha 7 vezes ali, e na 7ª vez houve-se um grito, e durante aquele grito a muralha ela caiu. Era um grito de liberdade no Senhor. Aquele grito é o grito que você precisa dar para o inimigo da sua alma. Eu sou curado, eu sou liberto. E essa muralha, ela cai na minha vida hoje, pelo poder que há na palavra do Senhor, no nome santo do Senhor Jesus. Isso é resistir ao diabo, isso é resistir ao inimigo. E como nós aprendemos em Tiago, quando fala sujeitai-vos, portanto, a Deus. Quando a palavra portanto, ela é dita, ela refere-se a algo que já foi falado. E aí no verso 6 ela fala, antes ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu não sei como você se encontra hoje, porque nós já falamos da questão da insubmissão, de deixar que o inimigo venha trazendo pratos que muitas das vezes são agradáveis aos nossos olhos, assim como ele fez com Eva. E quando ela descobriu que iria conhecer o bem e o mal, ela quis conhecer o mal. O bem ela já sabia, ela já conhecia, mas ela nem sabia do bem que o Senhor estava fazendo a ela. E hoje o inimigo ele vem. Quando nós somos soberbos, quando nós somos insubmissos à palavra do Senhor, quando nós achamos que nós conhecemos tudo, que nós sabemos tudo e que podemos ir de acordo com o nosso entendimento, nós nos estribamos com o nosso próprio entendimento. E aí a graça do Senhor, ela se afasta de nós. Mas Josué, ele não foi assim. Ele confiou no poder do Senhor. Ele sabia que ele não podia nada. Mas ele confiou na palavra do Senhor, que disse a ele, ser forte, corajoso, vai. Então, para sermos resistentes, nós precisamos ter força no Senhor. E a única forma de nos fortalecer no Senhor é irmos conforme o que a palavra do Senhor diz. E a palavra do Senhor diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Seja humilde. Seja submisso ao Senhor. Se sujeite, portanto, a Deus. Se sujeitar a Deus é dar a Ele o governo da tua vida. Aleluia. Eu falei aqui que tudo que acontece na nossa vida vai de acordo ao propósito que o Senhor tem para nós. Houve um tempo que eu congreguei numa igreja, ao qual a pastora da igreja era uma pastora, e governava a igreja, ela era presidente, pastora, com mãos de ferro. E ela era viúva. Uma mulher viúva, ela havia perdido. E aí houve uma situação que eu fui corrigida, eu virei meu marido, eu vou lá, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou falar e que não sei o quê. Ele virou para mim e falou assim, você pode até? Nós não éramos pastores assim. Nunca imaginar. Pode até ir, mas deixa eu te falar uma coisa. Se você for com essa soberba toda sua, aí contra o próprio Deus, sabe por quê? Porque quem constituiu ela como autoridade na sua vida, nessa terra, foi o próprio Deus. Então, quando você se volta contra a autoridade que o Senhor constituiu, voltando contra o próprio Deus. Então, vai. O problema é seu. Ah, mas eu estou certa, né? Mais humilde. Aí eu coloquei meu violão no saco, fui chorar, Senhor.
Eu sou injustiçada. Mas não fui. Continuei sendo perseguida. Até que Deus mudou a história. Hoje eu olho para aquela situação lá, eu estou na mesma posição que aquela mulher. E quantas das vezes as pessoas, a gente tem que dar uma palavra dura para uma pessoa, a pessoa se revolta com. E talvez se aquele dia eu fosse lá, me revoltasse contra aquela mulher, não fosse humilde, não fosse submissa, não me sujeitasse ao Senhor, porque eu não fui, porque eu me sujeitei ao Senhor e falei, Senhor, sua palavra fala isso, então eu não posso. Mas o Senhor pode fazer justiça por mim. Hoje eu não poderia ser. A palavra dele fala para que nós continuemos para o Senhor. A palavra do Senhor fala, não seja soberbo. Agora, né, no versículo 6. Ele resiste ao humilde, seja soberbo. Ele dá graça para aquele que é humilde. Então, muitas das vezes a gente tem que dar a face para receber a cura. A gente tem que dar a capa para ser honrado. É o Senhor que nos justifica. Só que a gente se machuca tanto, muitas das vezes, para justificar. A gente mesmo levanta cativeiros tentando nos justificar. Tentando fazer com que nós sejamos entendidos pelo outro. Eu passei por isso muito essa semana. Tentar que o outro me entendesse, mas eu não precisava nada. Eu precisava simplesmente existir calada. Porque se eu tivesse ficado calada, eu não tinha ouvido. Foi preciso o Senhor usar a boca do meu filho para me falar isso. Olha, está tão difícil a situação que eu estou com vontade de morrer, de morar com meu pai. Sabe, o pai dele já morreu. É uma criança. Então tem hora que o Senhor ele nos dá um basta, Senhor, basta. Baixa, se humilha para eu poder te exaltar. Se abaixa, se humilha para você conseguir resistir ao seu perseguidor, ao seu acusador. Abaixa, diminui. Porque é assim que você vai resistir ao Senhor. E é assim que ele fugirá de você. Josué, naquele momento que ele se sujeitou à palavra do Senhor, foi. Porque outrora poderia ser ridículo, dar a volta, uma muralha e dar um grito. Como que um grito poderia fazer tudo aquilo cair? Mas tem hora que nós precisamos correr, abaixar e dar um grito de liberdade para que o inimigo fuja. E esse grito de liberdade é o seu relacionamento com Deus, é a sua oração com o Senhor. Isso te liberta dos cativeiros, da enfermidade. Isso te traz cura e te traz libertação. Amém? Se coloque sobre os seus pés. Nessa hora nós vamos orar. Nessa hora, você vai colocar diante do Senhor a sua muralha, aquilo que te impede, aquilo que é o seu cativeiro, aquilo que é a cura que você precisa, aquilo que tem te feito, de repente, desanimar, travar o teu caminho, travar os seus passos. Aquilo que porventura tem até atrapalhado o seu ministério, você romper, você servir ao Senhor. Porque quantas vezes a nossa enfermidade ela nos impede. Mas nessa noite, em nome de Jesus, há uma unção de resistência sobre este lugar. Glória a Deus. E o Senhor, Ele quer te dar resistência. O Senhor, Ele quer te fazer forte diante de todas essas muralhas, em nome de Jesus. Por isso, tome posse, comece a glorificar o nome dEle. Em nome de Jesus, comece a exaltar ao Senhor, dizer que Ele é santo, que Ele é bom. Aclame a presença do Senhor em nome de Jesus. Aplauda Ele, glorifique o nome dEle. Aleluia, glória a Deus.